bem-vindas. Bom, eu quero começar já. Nossa, me desculpando, que merda. Eu passei a semana super doente, então eu tomei bastante remédio para estar aqui. Se eu estiver um pouco devagar, vocês vão me ajudando com o ritmo. Então, somente as que me conhecem talvez sintam uma diferença. Eu conversei bastante com as meninas, com a coordenação, com a direção, desde o primeiro congresso que eu queria apresentar para vocês. Como eu já circulei bastante em todas as turmas da BIV, eu acho que eu só não fui professora de Bloom, no infantil e aqui no Fundamental já fiquei no primeiro e no quinto ano. Eu vou apresentar para vocês uma prática com um foco maior no quinto ano, quando eu fui contar como aparece dentro de sala, porque no quinto ano ela tinha uma característica de acontecer mais de uma vez por dia, mas que é uma prática que eu consegui fazer de Yellow Orange a quinto ano, com uma sistemática bastante grande, assim. Então é uma coisa que sempre apareceu muito nas minhas salas de aula, que é a leitura mediada para a formação do indivíduo leitor. Então a ideia é a leitura mediada para formar leitores, e com uma função só nisso, né? A literatura tendo então um fim em si mesmo. Eu organizei a sala em roda porque a minha ideia é que vocês me interrompam no momento que vocês quiserem, fazer perguntas, observações e tal. Eu separei algumas leituras, eu até tentei organizar um pouco isso, mas não consegui. A gente vai fazendo o que dá. Eu vou começar com uma leitura desse livro do Paulo Freire, da Pedagogia da Autonomia. É um capítulo lá para o final, que chama Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Saber igualmente fundamental a prática educativa do professor ou da professora é o que diz respeito à força, às vezes maior do que pensamos, da ideologia. É o que nos adverte de suas manhas, das armadilhas em que nos faz cair. É que a ideologia tem que ver diretamente com a ocultação da verdade dos fatos, com o uso da linguagem, para penumbrar ou opacizar a realidade, ao mesmo tempo em que nos torna livres. O poder da ideologia me faz pensar nessas manhãs orvalhadas de nevoeiro, em que mal vemos o perfil dos ciprestes como sombras que parecem muito mais manchas das sombras mesmas. Sabemos que há algo metido na penumbra, mas não o divisamos bem. A própria miopia que nos acomete dificulta a percepção mais clara, mais nítida da sombra. Mais séria ainda é a possibilidade que temos de docilmente aceitar que o que vemos e ouvimos é o que na verdade é, e não a verdade distorcida. A capacidade de penumbrar a realidade, de nos miopizar, de nos ensurdecer, que a ideologia faz, por exemplo, a muitos de nós, aceitar docilmente o discurso cinicamente fatalista neoliberal que proclama ser o desemprego no mundo uma das desgraças do fim do século, ou que os sonhos morreram e que o válido hoje é o pragmatismo pedagógico, é o treino técnico-científico do educando, e não só formação, de que já não se fala. Formação que, incluindo a preparação técnico-científica, vai mais além dela. A capacidade de nos amaciar, que tem a ideologia, nos faz às vezes mansamente aceitar que a globalização da economia é uma invenção dela mesma, ou de um destino que não se poderia evitar. Uma quase entidade metafísica e não um momento do desenvolvimento econômico submetido com toda a produção econômica capitalista a uma certa orientação política ditada pelos interesses do que detém o poder. Fala-se, porém, em globalização da economia, como um momento necessário para a economia mundial, a que por isso mesmo não é possível escapar. Universaliza-se um dado do sistema capitalista e um instante da vida produtiva de certas economias capitalistas hegemônicas, como se o Brasil, México, Argentina, devessem participar da globalização da economia da mesma forma que os Estados Unidos, Alemanha ou Japão. Pega-se o trem no meio do caminho e não se discute as condições anteriores e atuais das diferentes economias. Nivelam-se os patamares de deveres entre as distintas economias sem se considerarem as distâncias que se separam os direitos dos fortes, do seu poder de usufruí-los, ou a fraqueza dos débeis para exercer os seus direitos. Se a globalização implica a superação de fronteiras,
a abertura sem restrições ao livre comércio, acabe-se então que não puder existir. Não se indaga, por exemplo, se em momentos anteriores da produção capitalista nas sociedades que lideram a globalização, se elas eram tão radicais na abertura que consideram agora uma condição indispensável ao livre comércio. Exigem no momento dos outros o que não fizeram consigo mesmas. Uma das eficácias de sua ideologia fatalista é convencer os prejudicados das economias submetidas de que a realidade é assim mesmo, de que não há nada para fazer, mas seguir a ordem natural dos fatos. Pois é como algo natural ou quase natural que a ideologia neoliberal se esforça por nos fazer entender a globalização, não como uma produção histórica. O discurso da globalização, que fala da ética, esconde, porém, que sua ética do mercado, e não a ética universal do ser humano, é pela qual devemos lutar bravamente, se optamos, na verdade, por um mundo de gente. O discurso da globalização astutamente oculta, ou nela busca penumbrar, a reedição intensificada ao máximo, mesmo que modificada, da medonha malvadez com que o capitalismo aparece na história. O discurso ideológico da globalização procura disfarçar que ela vem robustecendo a riqueza de uns poucos e verticalizando a pobreza e a miséria de milhões. O sistema capitalista alcança no neoliberalismo globalizante o máximo de eficácia de sua malvadez intrínseca. Espero, convencido de que chegará o tempo em que, passada a estupefacção em face da queda do muro de Berlim, o mundo se refará e recusará a ditadura do mercado, fundada na perversidade de sua ética do mundo. Não creio que as mulheres e os homens do mundo, independentemente até de suas opções políticas, mas sabendo-se e assumindo-se como mulheres e homens, como gente, não aprofundem o que hoje já existe como uma espécie de mal-estar que se generaliza em face da maldade neoliberal. Mal-estar que terminará por consolidar-se numa rebeldia nova, em que a palavra crítica, o discurso humanista, o compromisso solidário, a denúncia veemente da negação do homem e da mulher e o anúncio de um mundo gentificado não serão armas de incalculável alcance. Há um século e meio, Marx e Engels gritavam em favor da união de classes trabalhadoras do mundo contra a sua expoliação. Agora, necessário e urgente se fazem a união e a rebelião das gentes contra as ameaças que nos atingem, a da negação de nós mesmos como seres humanos, submetidos à fereza da ética de mercado. É nesse sentido que jamais abandonei a minha preocupação primeira, que sempre me acompanhou, desde os começos de minha experiência educativa, a preocupação com a natureza humana, a que devo minha lealdade sempre proclamar. Antes mesmo de ler Marx, já fazia minhas suas palavras. Já fundava a minha radicalidade na defesa dos legítimos interesses humanos. Nenhuma teoria da transformação político-social no mundo me comove. Se não me comove sequer, se não faz parte de uma compreensão do homem e da mulher enquanto seus fazedores de história, e por ela feitos, seres da decisão da ruptura da opção, seres éticos, mesmo capazes de transgredir a ética indispensável, algo que tenho insistentemente falado nesse texto. Tenho afirmado e reafirmado quanto realmente me alegra saber-me um ser condicionado, mas capaz de ultrapassar o próprio condicionamento. A grande força sobre que alicerça-se a nova rebeldia é a ética universal do ser humano, e não a do mercado, insensível a todo o reclamo das gentes e apenas aberta à gloridice do mundo. É a ética da solidariedade do mundo. Bom, ele continua, esse livro super bacana, recomendo muito. Bom, a escolha não foi por acaso. Esse livro é muito legal de ler, ele não é tão difícil assim. Esse é o capítulo mais truncado, porque é um capítulo que vai falar, onde ele vai associar a ideologia a conceitos muito fortes da política. Eu escolhi porque é justamente nisso que a leitura muitas vezes traz as suas dificuldades. Aonde vai estar o desafio, né? Aonde que eu sei de antemão que o meu aluno não vai chegar e que a gente vai ter que construir isso junto, e talvez que ele continue construindo isso pelo resto da vida, por um tempo da vida, e de repente dá um clique, nossa, era aquilo que o texto lá atrás falava. E o que tem que ser acessível, né? Então, quando eu fui escolher para vocês, que são o grupo de
professoras, eu pensei em trazer um texto teórico, porque ele já seria em si mais difícil, mas ao mesmo tempo um texto do Paulo Freire, que é normalmente acessível, e fiz a escolha por causa dos desafios cabíveis. Esse texto fala também da ideologia implícita que tem quando a gente está dando aula. Isso está muito presente no discurso do Paulo Freire. A gente tem intenções muito claras quando a gente escolhe os conteúdos que a gente vai trazer, quando a gente escolhe que práticas e que dinâmicas que a gente vai fazer com o grupo. Então tem um discurso muito claro quando eu junto vocês em roda. A minha ideia é convidá-las muito mais para um bate-papo do que fazer com que vocês dominem os corpos e me ouçam atentamente. Para isso eu teria posto vocês em filas e vocês teriam menos coisas para olhar, menos caras para fazer umas para as outras. Isso tudo tem a ver com intenção. Quando a gente escolhe a literatura para ser esse ano a pesquisa comum de todo mundo, para ser fio condutor da formação de uma comunidade escolar, eu fico me perguntando do porquê da literatura. Por que não escolher primeiro a matemática? Por que não escolher primeiro as artes? Por que ter escolhido a literatura para trazer toda a